Então esse daqui é o Coffee Rush. Ele foi lançado em janeiro de 2025 aqui desse ano pela Galápagos. É um jogo ali que ele lançou e sumiu na primeira semana ali, de tanta venda que teve. E aí teve um reprint agora aí de novo, agora em maio. E aí a gente conseguiu comprar aqui pra garantir, né? Então é um joguinho aqui aparentemente bem gostosinho de jogar. Você tem uma cafeteria ali, você tem que correr ali pra atender seus pedidos. É um jogo de 2 a 4 pessoas. Pelo que eu vi ali, meu sentimento é que você meio que joga sozinho, né? Porque você tem a sua cafeteria ali e você tem que fazer seus pedidos, né? Então vou abrir a caixa aqui pela primeira vez. Vamos ver o que tem nela aqui. E já vemos aqui manual. Tem aqui o tabuleirozinho, nada aqui na parte de trás. As fichinhas aqui pra gente destacar depois. Já vem aqui as caixinhas pra gente guardar os ingredientes. É uma caixinha de plástico. Temos aqui nossa cafeteria mesmo. Aqui, ó, uma para cada jogador, por isso que é até 4 pessoas. Temos as xicrinhas. O que chamou bastante atenção nesse jogo aqui são os componentes dele, né? Olha que bonitinha a xicrinha. 3 para cada jogador, né? Então deve vir 12, né? 3, 6, 9, 12. Isso aí. 12 xicrinhas. Temos aqui as bebidinhas. A gente tem que fazer a receita delas. Aqui as bebidinhas aqui. Podia ter a receita verdadeira, né? Tipo, sei lá, no verso da carta pra ensinar a fazer essas bebidas aqui. Isso é legal. Vamos ver o que mais tem aqui na caixa. Também a caixa aqui legal que dá pra guardar todos os elementos dela certinho aqui depois, ó. Legal essas caixas que vem desse jeito. Já tem um insertzinho aqui dentro, né? Então a gente pega e guarda a xicrinha aqui, ó. Como se fosse uma prateleira. E aqui tem os meeplezinhos de uma madeirinha mesmo. E aqui os elementos aqui. Então isso daqui é o vapor, o leite, a água, o caramelo, o gelo, café, chocolate e especiarias. Então é isso aí. Então agora a gente vai dar uma lidinha aqui no manual e a gente já parte ali explicar como que joga. Então continuando aqui, já joguei bastante, tá? Tanto de 2 quanto de 4 pessoas. Já posicionei todos os elementos aqui na caixa, ela fica bem jeitosinha mesmo. Então tá aqui o manual, tá aqui o tabuleiro e ficou desse jeito aqui a organização. Como eu falei, aqui tem as cafeterias, né? Ficou bem bonitinho aqui as xícaras na prateleira. Os ingredientes aqui já estão nas caixinhas, então fica desse jeito aqui a organização. Caixinha bem legalzinha mesmo. Todas as cartas aqui de receitinhas eu já eslivei elas também, fica desse jeito. O sleeve aqui dá uma facilitada na hora de embaralhar as cartas. Os meeplezinhos aqui e o restante aqui dos saquinhos. Então fica bem organizada a caixinha, tamanho bom aqui de guardar, né? O setup do jogo ele é bem rápido, bem simples também. Primeira coisa é quantidade de pessoas. Pode ver que a gente tem os meeplezinhos aqui, 2 azuis, 2 rosas, um verde e um amarelo. Então se a gente tá jogando de 2 pessoas, a gente só vai usar esses meeplezinhos aqui. Se a gente estiver jogando de 4 pessoas, a gente retira esses 2 aqui, porque aí fica um de cada corzinha. Vamos supor aqui no nosso exemplo que a gente está jogando de 2 pessoas. E aí no decorrer do vídeo eu vou explicando as diferenças ali dos dois modos. Então jogando de 2 pessoas, vamos trabalhar só com essas 2 cores aqui. As cafeterias, elas são correspondentes à cor dos meeplezinhos. Então se a gente está trabalhando com o azul e o rosa, então só essas 2 aqui que a gente vai usar agora. Essas 2 aqui seriam um jogo para 4 pessoas, a gente deixa de lado. Temos essas fichinhas aqui de melhorias também, então a gente já separa elas. Elas também têm as corzinhas relacionadas a cada cafeteria. Então aqui é o azulzinho, né? As rosinhas e a ficha de primeiro jogador. As demais aqui são as amarelas e verdes, né? Então, a mesma coisa, vou deixar de lado, seria para um jogo de 4 pessoas. Por isso que eu até deixo separado num saquinho diferente, que é para facilitar aqui no setup. Normalmente eu jogo mais de 2 pessoas, né? Então esses azuis aqui, a gente vai posicionar exatamente no espacinho delas aqui. Essa daqui a gente deixa assim fechadinha, tá? Quando a gente fizer a melhoria, a gente vai lá e vira lá para cima. Então no caso, essa daqui fica aqui, essa daqui fica aqui, aqui e aqui. Mesma coisa no rosinho aqui. Cada jogador recebe 3 xícaras. Então vem 12 xícaras, né? Para um jogo ali de 4 pessoas, a gente usa todas elas. Para um jogo de 2, realmente fica sobrando 6 aqui. Tem as fichinhas de pressa, a gente deixa de lado por enquanto. E aí, primeira coisa, a gente define quem é o primeiro jogador. Vamos supor
porque é o jogador azul. Essa ficha aqui fica com ele, com o lado aqui de cafeteria aberta. Vamos posicionar embaixo aqui. E aí a gente embaralha aqui as cartas, né? Então a gente vai comprar uma cartinha dessa e coloca aberta em cima, mais uma aqui e coloca aberta na posição 2. A mesma coisa aqui do jogador rosa, a gente faz essa posição. E o primeiro jogador, ele vai receber mais uma carta aqui que vai ser colocada em cima. E se fosse um jogo ali de 4 jogadores, os outros demais jogadores também colocariam uma carta na posição 1 e uma carta na posição 2. Só o primeiro jogador mesmo que recebe 2 cartas aqui. Começando pelo jogador à direita do jogador inicial, ou seja, como só tá em 2, então seria o próximo jogador. Ele vai escolher onde ele quer colocar o maplezinho dele aqui para começar. E quando a gente coloca o maplezinho aqui, a gente já ganha esse ingrediente. Então, vamos pôr aqui que ele, para fazer essa carta aqui, que tá na posição 2, que ela vai embora mais rápido, ele tá precisando de um matinho aqui, uma água e um gelo. Então, para ele faz sentido, de repente, começar aqui no matinho. E aí, alternadamente, a gente vai posicionando aqui. Então, ele coloca um, aí eu vou aqui e coloco outro. O que eu preciso para este carinha aqui? Gelo, leite e café. Esse aqui eu vou colocar aqui em cima. Aí, esse jogador aqui, ele vai colocar aqui na água. E eu, de novo, vou aqui e coloco no leite. Então, para começar, a gente já vai ganhar esses ingredientes. Ou seja, o jogador, ele vai ganhar um matinho e uma água. E eu aqui vou ganhar um café e um leite. Um maplezinho, ele nunca pode ficar no mesmo espaço de outro maplezinho, tá? Ele pode passar por ele. Então, tipo, no meio da jogada eu posso fazer isso aqui, mas eu nunca posso estar no mesmo lugar. Ou seja, para começar assim, a gente faz essa distribuição e durante a jogada ali eu vou explicar mais para frente, mas quando a gente parar, a gente nunca pode parar no mesmo lugar que ele. Então, fizemos isso, aí a gente pode distribuir como a gente quiser esses ingredientes. No caso aqui, faz super sentido a gente colocar no mesmo, né? Mesma coisa o azul aqui, colocamos aqui dentro das xicrinhas. E aí o setup, ele foi montado, tá? Então, o setup inicial é esse. E aí, como é que funciona os turnos mesmo, né? Então, os turnos acontecem em sentido horário, a partir do jogador inicial. De novo, como a gente tá jogando em 2, então é um e outro, né? E a primeira coisa que a gente faz seria ativar as melhorias. Como que a gente ativa ela? Quando a gente tiver 3 cartas de pedido concluído, a gente pode descartar essas cartas e ativar qualquer uma das melhorias. E aí tudo depende ali de como você quer fazer a estratégia. Não precisa seguir na ordem. O segundo ponto é o quê? É a movimentação. Cada jogador pode se movimentar até 3 vezes. E claro, se tiver uma fichinha de pressa ali, para cada ficha de pressa ele pode andar mais uma casinha. E aí, inicialmente, os jogadores eles podem andar na horizontal e vertical, tá? Então, conforme a gente for habilitando melhorias, por exemplo, essa daqui, ele já permite andar na diagonal também. E como eu falei, a gente pode passar por uma casinha que tem um maplezinho, só que nunca pode chegar aqui e parar na mesma casinha que ele. E numa partida de 2 jogadores, como a gente tem 2 maplezinhos, a gente pode escolher um só para movimentar. E não adianta fazer, quero mover um desse e outros 2 movimentos esse carinha aqui. Não, tem que realmente escolher um deles para se movimentar até 3 vezes. E para cada casinha que você vai passando, você vai colhendo esses ingredientes. Então vamos fazer isso na prática. Como o primeiro passo é melhoria e ninguém começa já com 3 cartas concluídas, a gente realmente vai para movimentação. Começando então pelo jogador inicial, que é o azul, né? Então vamos lá. Eu já tinha colhido aqui esses 2 ingredientes, que é o café e o leite. Então para mim só tá faltando um gelo para completar essa bebida aqui, que é um Enspainer gelado. Não sei nem se fala assim. Para eu colher gelo, tem um gelo aqui, mas eu já tenho que pensar na próxima bebida, porque eu tenho 2 xicrinhas livres aqui também, né? Então vamos supor que eu queira completar também essa daqui mais para frente ali. Para ela eu preciso de chocolate, leite e gelo. Olha só, se eu descer ele aqui, eu pego chocolate, gelo e leite. Eu até poderia já completar esse carinha aqui, mas esse daqui tá na posição 2. Esse daqui, para cada turno a gente vai descendo os pedidos. E é quando chega aqui no 4, ele vai embora e a gente perde essa carta. Ela fica, a gente ganha um ponto negativo por ela. Então vale mais a pena a gente tentar completar sempre os pedidos que estão embaixo. Mas vale a pena eu fazer esse caminho aqui. Então eu vou fazer o quê? 1, 2, 3. Movimentei 3 vezes, eu peguei então um chocolate, um gelo e um leite. Peguei esses 3 aqui. Quando a gente pega os ingredientes, a gente primeiro deixa numa reserva aqui e aí depois a gente pode fazer a distribuição nas xícaras. A gente coloca os ingredientes nas xícaras que a gente quiser, mas eu não posso tirar o ingrediente que já tá aqui dentro. Por exemplo, putz, eu queria o café aqui nessa xícara aqui porque eu quero fazer um cappuccino, um café com chocolate. Então eu não posso tirar daqui. Essa xícara já tá sendo ocupada. Então o que eu posso fazer? Se eu quiser, eu posso descartar todos os ingredientes daqui dentro, eu tenho uma xícara limpa para colocar. Mas não é o nosso caso aqui aí, né? No nosso caso a gente quer completar esse carinho. Então eu já tenho café, leite e gelo. Beleza, completei os 3 aqui. Primeira coisa que a gente faz quando completa, a gente posiciona a xícara em cima da carta que a gente completou, enquanto a gente tá fazendo distribuição. Como eu quero completar aquela outra ali, eu já deixo os outros
outros 2 ingredientes aqui pra mais pra frente, né? Então, fiz a movimentação, coloquei aqui e agora já completei esse carinha aqui. Quando a gente completa, a gente mostra aqui, ó, gente, completei aqui. Então, a gente pega essa carta e a gente deixa ela virada aqui pra cima. Ela tem um joinha aqui, tá vendo? Tipo, deu um like, né? E esses elementos que a gente completou, aí sim a gente descarta como se a gente estivesse lavando a xícara, né? A gente vem aqui e volta os ingredientes pra cá. Então, a gente entregou com sucesso esse pedido. Quando a gente entrega um pedido, para cada pedido completado, o oponente ali, ele é obrigado a comprar uma carta e colocar na primeira posição aqui dele. E aí, quando a gente tá jogando de 4 pessoas, não é todo mundo que pega uma carta aqui para os pedidos concluídos. São os 2 jogadores à esquerda da pessoa que concluiu o pedido. E aí, depois disso feito, eu vou passar o tempo. Vou passar o tempo aqui da minha cafeteria, ou seja, esses 2 pedidos aqui, eles vêm para baixo. Se fosse num jogo de 4 pessoas, já passaria para o próximo jogador. Num jogo de 2 pessoas, a gente compra uma carta e coloca aqui na primeira posição. E aí, feito isso, é o turno do próximo jogador. Então vamos supor nesse caso aqui, ele só tá faltando um gelo para ele completar. E para essas 2 bebidas aqui, apesar de serem bebidas diferentes, elas têm os mesmos ingredientes, tá vendo? Então, tanto faz, se ele quiser montar uma ou outra, ele vai precisar de café, leite e vapor. Então, no caso aqui, para onde que a gente pode seguir? Ele pode vir para cá para pegar um gelo, ele pode vir para cá para pegar um leite, pode vir para cá pra pegar um vapor. Se ele fizer isso daqui, ele consegue. Posso fazer isso aqui também, tá? Não tem problema. Eu posso fazer o que também, se eu quiser? Posso fazer um vai e volta. Então, não tem problema também, tá? Mas nesse caso aqui, vamos ver. Acho que se a gente se movimentar assim, ó, vapor, leite e gelo. Então, vapor, leite e gelo. Então, para completar essa aqui, ele só precisa de um gelo. Completou. E as outras 2 ali, ele já vai deixar meio que no esquema aqui para fazer a próxima. Então, mesma coisa, tá? Ele completou. Ele vai lavar aqui a xícara. Esse pedido foi concluído. Esse pedido aqui, ele é especial, tá vendo? Quando ele completa um menu especial, ele ganha uma ficha de pressa. Ficha de pressa, ela permite ele andar uma casinha a mais. Então, completou, vem aqui pra cima. Como ele completou, eu tenho que pegar uma cartinha e coloco aqui em cima. Passa o tempo dele, ele desce. Como a gente tá jogando em 2 pessoas, ele vem aqui e compra mais uma. Pronto, volto pro meu turno ali. E é a mesma coisa, né? Eu já tinha aqui chocolate e leite. Eu preciso de um gelo para completar mais uma bebida. Para completar essa outra aqui, eu preciso de um matinho, um leite e um gelo. Então, vamos supor, tô precisando de 2 gelos, de um leite e um matinho. Posso fazer o seguinte, então. 1, 2, vocês viram que eu fui e voltei, né? E 3, para pegar um gelo. Então, venho aqui, coloco o gelo aqui nessa xícara, completei e já vou começar a preparar a outra bebida aqui. O processo, mesma coisa. Vem aqui, ganhei, coloca mais um aqui, lavo essa xícara. Então, a gente volta os ingredientes aqui. Nosso oponente vai, compra mais um. Aí aqui a gente vai, passa o tempo, desce e repõe uma carta aqui em cima. E a vez do nosso amigo. Agora, como ele tem uma ficha aqui de pressa, ele pode usar ela quando ele quiser. Ele pode deixar aqui para usar em momentos futuros, ele pode usar agora. Então, lembrando que ele tem 3 movimentos, mas se ele quiser fazer 4 movimentos, ele pode. Aí, quando ele usa essa ficha de pressa, ele descarta. Ou seja, ele volta a ficar com 3 movimentos depois de novo. E o jogo vai fazendo assim. Ele parece repetitivo. Eu assisti muito vídeo na internet antes de jogar ele. Eu achei ele repetitivo quando eu assisti os vídeos, mas jogando, ele não é repetitivo, tá, gente? E assim, o jogo ele é competitivo, mas você fica tão concentrado em qual movimento que você vai fazer com o seu meeplezinho para completar os ingredientes, que você nem tá prestando atenção no que o seu oponente tá fazendo. A única coisa que quebra a nossa estratégia é que, por exemplo, se eu parar aqui e esse jogador ele tinha pensado em parar aqui, aí eu já meio que quebrei o esquema dele, né? Mas fora isso, é um jogo que você fica muito centralizado ali. E vocês podem ver que vai chegando pedido o tempo inteiro, não para, não para. E aí vamos supor aqui que a gente já completou mais esse pedido aqui. E aí quando chegaria nosso turno, a gente descarta as 3 cartas aqui. É opcional, tá? Mas é super recomendado. A gente descarta as 3 cartas daqui. E aí a gente pode escolher uma melhoria. O que cada melhoria faz? Essa primeira melhoria aqui, para quando você passar por uma casinha que tem um meeplezinho já, você ganha aquele ingrediente em dobro. Então, vamos supor que se eu melhorei essa casinha aqui, se eu passar por aqui, 1, 2, 3, eu vou pegar 2 águas, 2 gelos e um leite. É uma melhoria muito boa. Essa daqui, posso andar na diagonal. Também é muito boa. A gente pode andar como a gente quiser no tabuleiro. Essa daqui, pros ingredientes das pontas, quando eu passar por eles ou parar por eles, eu vou ganhar em dobro. Ou seja, se eu parar aqui, eu vou ganhar 2 cafés. Se eu passar por aqui, eu vou ganhar 2 vapor. Se eu passar por aqui, 2 leites. E se eu passar por aqui, 2 gelos. E essa daqui, se eu ativar ela, aqui são os ingredientes especiais. Ou seja, eu ganho 2 vezes quando eu passar por eles. Os especiais são quais? O matinho, o caramelo, a água e o chocolate. Pode ver que só tem um lugarzinho deles do tabuleiro. Os outros, por exemplo, a gente tem 3 leites, a gente tem 3 vapor, 3 gelos, 3 cafés. Mas esses especiais, a gente só tem um deles. Então é muito importante a gente liberar essa carta aqui quando a gente tem bastante item especial
legal no nosso menu, né? Um cenário que também acontece bastante é o que? A gente começar a ter vários pedidos aqui e vai chegar um momento que a gente não vai conseguir completar o pedido. E na hora de passar o tempo, por exemplo, fiz aqui minha movimentação, não consegui completar nenhum pedido e antes de passar para a vez do jogador, esses pedidos que a gente não completou aqui na posição 4, eles são quebrados, ou seja, a gente ganha um joinha negativo, né? Eles ficam aqui para baixo. E para cada carta que a gente deixa aqui embaixo, a gente ganha uma ficha de pressa. E isso aqui na pontuação final do jogo, realmente é um ponto negativo que a gente vai ter. Como que o jogo acaba? Quando um dos jogadores ficar com 5 cartas negativas, ou então acabar a pilha aqui de cartas de ingrediente. Para um jogo de 2 pessoas, é comum o jogo acabar quando alguém ficar com 5 cartas negativas. Para um jogo de 4 pessoas, é comum a gente acabar esse baralho aqui. Começa muita carta de pedido ali, né? Então, quando um jogador alcança 5 ou acabar ali, a gente pega essa fichinha aqui da cafeteria aberta e vira para fechado. Então, o primeiro jogador, ele vira para fechado e se foi ele que fez essa última jogada e ficou com 5 ali, aí o outro jogador, ele faz mais uma jogada. Se esse jogador que esgotou com o baralho ou que ficou com 5 cartas negativas, quando chega de novo no primeiro jogador e tá fechado, ele já não joga mais, entendeu? Então o jogo acaba dessa maneira. E quem que ganha? A gente vai contar os pontos. Então, para cada carta concluída aqui em cima, é 1 ponto. Para cada melhoria que a gente ativou, são 2 pontos. E para cada carta descartada, é menos 1. Então vamos supor que a gente tem este cenário aqui. Eu tenho 4 cartas aqui em cima, só 2 melhorias eu ativei, eu tenho 2 negativas. Quantos pontos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos positivo, e aí tira 2, 6 pontos. Resultado final, eu fiz 6 pontos. E em caso de empate, se o jogador ali fez 6 pontos também, ganha quem tem a maior quantidade de pedidos concluídos. Se também empatar dessa maneira, ganha quem terminou o jogo com mais fichas de pressa. E se empatou também desse jeito, que é muito difícil acontecer, aí todo mundo ganha mesmo. Então, o jogo é esse daqui, como vocês viram, é um jogo simples de jogar. As jogadas aqui dura mais ou menos 1 hora de jogo. É uma temática bonitinha, dá vontade ali de ficar tomando um café enquanto você tá jogando. Como eu falei, o jogo ele parece ser repetitivo, mas ele não é. Você vai jogando ali e é uma doideira. Vai crescendo o pedido, vai ficando com vários pedidos aqui, você tenta atender todos e não consegue. Vai ter momentos que você realmente vai quebrar aqui o pedido, ele vai ficar negativo. Porém, quando isso acontece, você ganha uma ficha de pressa que te pode ajudar ali posteriormente. Já aconteceu aqui de eu estar jogando e eu acumular 4 fichas de pressa. Então, quando eu fui jogar, eu pude me movimentar 7 vezes, o que me ajuda bastante. Super comum ali num jogo de 2 pessoas, por exemplo, a gente ativar todas as melhorias. Isso ajuda bastante no decorrer do jogo também. E é isso. Praticamente o Coffee Rush é isso aí.